E aí, papai e mamãe, tudo bem? Nesse vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um tema bem importante. Vocês já ouviram falar nessa frase? Ensina a criança o caminho que deve andar? Pois é, mas nesse vídeo nós vamos falar sobre medidas de segurança. Então vem comigo que vamos começar. Então me diz aí, você já conversou com seu filho sobre medida de segurança? Eu sei que você já deve ter escutado o vovô, titio, titia, muitas vezes até papais e mamães falam aí, não faz isso menino, não faz aquilo, não pode isso, não pode aquilo. Mas vem comigo que eu vou te mostrar os pontos mais importantes. Então vamos lá. Quais os pontos dentro de casa que podem colocar a vida da sua criança em risco? Quais os pontos fora de casa que podem colocar a vida da criança em risco? Quem a criança deve chamar ou ligar se algo acontecer? Existe uma palavra ou um sinal de segurança para a criança? A criança sabe identificar ou então sabe mostrar para alguém que ela está em perigo? A criança sabe alguma coisa de primeiros socorros? Ela sabe fazer uma contenção de hemorragias? Ela sabe identificar um risco aí caso ela tiver um corte grande? Ela sabe fazer o básico do básico? Então vamos lá, a criança sabe o que fazer em caso de incêndio. Gente, isso é muito importante. Tem muitos apartamentos, prédios, até mesmo casa que acaba pegando fogo e a criança não sabe, tá ali no meio do fogo, tá ali muitas vezes sozinha e não sabe como fazer nem proceder. A primeira coisa que a criança faz é correr para debaixo da cama ou pegar um lençol e embrulhar. Então são medidas importantes, são pontos, coloquei aqui pontos importantes para você avaliar e você pensar, será que eu já fiz isso com meu filho? Será que eu já conversei com ele sobre esses riscos? Então vem comigo que eu vou ajudar vocês a entender um pouquinho sobre isso. Então vamos conversar sobre medidas de segurança em casa. Existem escadas dentro de casa? A criança precisa saber que ela precisa segurar ali no corrimão se tem escada. Ela precisa descer com cuidado e ela precisa saber o porquê que ela precisa descer com cuidado e segurar no corrimão. Vamos outros. Existem fios ou tomadas expostas? A criança ela precisa saber que ela não pode tocar ali, mas também ela precisa saber o porquê que ela não pode tocar ali. Baldes de água ou tanques e piscinas? Existe a possibilidade de você estar ali lavando roupa e ter balde de água, ter tanques de água, né? Que é normal aí, o armazenamento de água. A criança sabe que ela não pode colocar a cabeça ali, que ela não pode brincar ali com a água, ela sabe o porquê? Então são esses pontos importantes. Vamos lá, o que mais? A criança deve saber por que não deve abrir o portão para estranhos. Então, seu portão é de fácil acesso à rua, né? Pessoas estranhas ali passando, pode olhar sua criança brincando ali no pátio da sua casa. A criança ela sabe que não pode abrir o portão para estranhos e ela sabe por quê? Ela sabe reconhecer quem é estranho e quem não é estranho. Então são esses pontos que é importante e está dentro de medida de segurança dentro de casa. Vamos lá, as crianças devem ser ensinadas sobre essas medidas de segurança. Elas precisam entender o porquê de cada uma delas. Elas entendendo o porquê de cada um, com certeza elas vão conseguir falar, até mesmo chamar, papai, mamãe, tem um estranho aqui. Por quê? Porque ela sabe reconhecer, porque você já conversou com ela antes que é um estranho, entendeu? Então são essas pequenas coisas que ela vai saber reconhecer. Ou então se ela tem um irmãozinho, meu irmãozinho tá mexendo no balde de água onde não pode, ela vai saber reconhecer que ali existe um perigo, entenderam? Deu de entender certinho? Então vamos pro próximo. Então nesse próximo vamos para medidas de segurança fora de casa. Gente, é muito importante não só se preocupar com seu filho dentro de casa, mas fora de casa, porque uma hora ou outra você vai sair com ele para passear. Outras pessoas, tio, vovó, vai sair com ele, deixa eu pegar o bebê aqui, vamos passear. Então você precisa ajudar a sua criança, o seu filho a reconhecer o perigo também fora de casa. Então vamos lá. A criança precisa entender o porquê de não atravessar a rua sem antes olhar para os dois lados, mesmo sendo na faixa de pedestre.
tem sempre um desavisado, né, que vai lá e não reconhece, ou então age como se a faixa de pedestre não fosse um local ali para o pedestre e acaba passando muito rápido o carro. Então a criança, ela precisa reconhecer que ali também, apesar da faixa de pedestre, também há um risco ali. Então ela precisa sempre olhar para os dois lados, atravessar cautelosamente. A criança precisa saber porque não se deve aceitar alimentos de estranhos. Então a criança precisa reconhecer que há sempre um risco em aceitar ou em até mesmo acompanhar estranhos. Ela precisa entender que há um risco para a vida dela. Então, mamães e papais, vocês precisam ter essa conversa com os filhos de vocês. Vamos lá. A criança precisa entender porque não pode acompanhar pessoas desconhecidas, né? A gente ouve muito casos aí de pessoas desconhecidas que vão na porta da escola pegar crianças e as crianças acabam desaparecendo. Então, a criança precisa entender os riscos que ela corre ao acompanhar pessoas desconhecidas. Façam os filhos de vocês entenderem que não pode, ou sendo mulher, ou sendo homem, ou até mesmo sendo outra criança, não podem acompanhar pessoas desconhecidas. Então vamos lá. A criança precisa saber quem ela deve acionar, falar, caso ela se perca do responsável. Então, como eu falei logo antes, né? Titios, titias, vovôs, vovós, até mesmo papais vão pegar a criança e vão passear e acabam, infelizmente, perdendo a criança. É num clube, é no shopping, é numa praia, mas a criança precisa entender quem ela deve acionar. Ela não pode chegar com qualquer pessoa, né? Ela precisa chamar um policial, um guarda ou um bombeiro. Essas pessoas são confiáveis aí para levar ela de volta ao responsável, a sua mamãe ou seu papai, né? Esses pontos são importantes que todas as crianças precisam ser orientadas pelos pais. Então, o que eu estou fazendo aqui? Só relembrando aí os pais desses pontos importantes que muitas vezes a gente acaba passando despercebido. E aí, quando acontece algo, a gente lembra assim, poxa vida, não avisei meu filho que ele precisa chamar um policial, um guarda ou um vigilante, alguém ali de farda, para passar mais confiança e saber que o seu filho vai estar de volta aí com você, né? E há sempre um cuidado maior em relação a isso, porque se ela acionar uma pessoa errada, pode haver a possibilidade aí de acontecer algo bem ruim. Então vamos para primeiros socorros. As crianças precisam saber como conter hemorragia, pois mata muito rápido. Então, você está me dizendo que meu filho, a minha criança, precisa saber conter hemorragia? Sim, pelo menos o básico ali. Se seu irmãozinho ou irmãzinha acabar se cortando ali, ter uma hemorragia, reconhecer a hemorragia também, isso é importante, que é o sangramento, né? O sangramento excessivo, e ela saber conter ali, colocar a mãozinha dela, pegar um pano e chamar o socorro, isso já é primeiro socorro. Então é o básico do básico, mas que pode salvar sim a vida de uma criança ou até do irmãozinho dela. Então vamos lá, precisa saber ligar para o serviço de emergência, ou você pode colocar um número de um lugar de fácil acesso como uma geladeira. Então a criança, você precisa ajudar a criança hoje. É natural, é normal criança ter celular, né? Saber discar, saber pegar joguinho. Então o que você, como papai e mamãe, deve fazer? Pegar o celular, vem cá meu filho, vou te ensinar aqui o número da emergência, caso acontecer alguma coisa. Ai mamãe, vai acontecer, não vai acontecer? Mas seu filho precisa estar preparado para isso, né? Houve casos em que criança salvou a mãe que teve um colapso e ligou aí. Isso não foi aqui no Brasil, foi nos Estados Unidos, mas conseguiu aí salvar a vida da mãe. A mãe teve um infarto aí, a criança foi lá, pegou o telefone e ligou para o serviço de emergência e soube conversar com o serviço de emergência. A criança também precisa estar preparada para que algo aconteça. Então, eu não estou falando aqui que vai acontecer, mas se acontecer, a criança também está preparada, até mesmo para salvar a sua vida, papai e mamãe, né? Que é o responsável dela. Então, vocês precisam ajudar o filho de vocês a também ser proativos em caso de emergência.
Então vamos lá. Saber como fugir de um incêndio ou quais os pontos seguros da casa que ela pode ficar até os bombeiros chegar. Isso é muito importante. Em apartamentos, né, em casa, há sempre ocorrências de incêndio e muitas vezes existem crianças no local e elas estão sozinhas. Não estou falando que você vai deixar seu filho sozinho, mas você precisa alertar o seu filho se caso isso acontecer, ele saiba o local. Quais os locais que eu posso esconder, que minha criança pode esconder? Debaixo da cama? Debaixo do lençol? Não. A criança precisa ser orientada a correr para o banheiro, onde tem água, e ficar ali deitadinha no chão, pegar um pano úmido, colocar ali, para que ela possa respirar e aguardar ali os bombeiros chegar. Então isso pode também salvar a vida do seu filho. Então esses pontos são importantes para seu filho saber, principalmente em caso de incêndio. Então vamos para o último tópico e não menos importante: sinais de violência ou abuso infantil. Infelizmente, a violência infantil, assim como o abuso infantil, acontece dentro de casa, entre quatro paredes. Por isso, é importante você ensinar os seus filhos esses sinais, pois eles podem dizer o que a boca da criança não consegue. Converse com seus filhos sobre o assunto e, acima de tudo, ensine o código de segurança. Mãe e papai, vocês precisam proteger seus filhos desse mal que rouba a alegria e a inocência das crianças. Então, qual é esse código? Esse código, ele é assim: você abre a mão, fecha o dedo e fecha a mão em cima. Esse é o código de segurança que você precisa conversar com seu filho e precisa alertar ele. Assim como você também precisa entender caso você encontre uma criança ou uma mãe ou uma mulher aí fazendo esse tipo de código. E você também, como papai e mamãe, pode fazer outros códigos com seu filho. Código de proteção. Chama a criança e fala: vamos aqui, meu filho, vamos fazer uma brincadeira. Eu vou te ensinar o código de proteção de segurança e você, se você sentir que tem algo errado, né, se tem algo ruim se aproximando de você, você vai e me fale e me mostre esse código de proteção, esse código de segurança. Só eu e você vamos saber. Então, esse daí é o código entre você e seu filho, você vai saber se tem algo errado com ele. Fique atento para abuso dentro de casa. Muitas vezes isso pode acontecer aí, principalmente dentro de casa, que é entre aí padrastos, tios, tias, né? A gente nunca descarta nada. Então, façam o seu código de segurança aí com seu filho, ensine ele a fazer, né? A sua filha, ensine a fazer para que ela possa de alguma forma dizer para você que algo está errado, né? E que você também possa prevenir aí contra algo pior que possa acontecer. Então fique sempre atento aí, papai e mamãe, protejam seus filhos. Para finalizar, vamos aqui, fiquem atentos. Essa medida de segurança pode evitar que algo de pior aconteça com suas crianças dentro de casa. Com a pandemia e confinamento domiciliar, as crianças e adolescentes estão sob risco ainda maior de sofrer violência física, sexual e psicológica. Fique atentos. Além da prevenção contra acidente doméstico, você pode prevenir abuso infantil ou violência doméstica contra a criança. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se ficar qualquer dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Se quiser conversar sobre alguma coisa, pode deixar também aqui nos comentários, né? Qualquer alerta aí. E fique sempre atento, não só dentro da sua casa, mas também nos vizinhos, sobrinhos. Fique atento a qualquer situação aí anormal. E, acima de tudo, previna-se, tá certo? Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar aquele like para que o YouTube possa entregar os próximos vídeos. Se você assiste a gente pelo Instagram, não esquece de marcar aqui os papais e as mamães e seguir a gente. Até lá!